Pronto, vamos lá. Nesse material de aula, como eu já falei a vocês, eu dividi aqui os tópicos, né? Nós trabalhamos 4 tópicos, né? Nesse conteúdo de estequiometria, que foi: o primeiro é balancear a equação, o segundo é os cálculos simples envolvendo mol, massa e volume, né? Só montar a relaçãozinha de estequiometria. O terceiro tópico que a gente viu foi quando eu tenho um reagente em excesso e um reagente limitante. E o último tópico é a pureza de um reagente e o rendimento da reação, né? Que foi esse que a gente terminou agora nessa lista de exercício. Então, para cada um deles, a gente vai seguir aquela sequência, né, como a gente vem fazendo nos exercícios, colocando sempre o passo a passo que eu devo fazer. Balanceamento é balanceamento, né? Não tem o que a gente fazer, a não ser seguir aquelas regrinhas que podem facilitar. Aí vejam, eu coloquei acho que 3 questões para vocês balancearem. Sim, todas as questões que nós iremos fazer são questões das listas de exercício de vocês. Então acho que lá tem 10 questões. Nosso objetivo é fazer 4 aqui. Então, se nós fizermos 4 questões aqui, irão restar 6 para vocês praticarem. Tudo bem? Aí quem tiver vontade ou quem quiser, tenta refazer as que a gente fez aqui. Vamos lá. Primeira questão, tem uma equação aí para a gente balancear. A equação é essa, certo? É a letra A lá do nosso exercício, da primeira questão. Então, eu vou colocar essa equação no quadro e a gente vai para o quadro para tentar fazer. Eu acho que vai ser melhor. Então, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento para a gente poder voltar para o quadro. Pronto, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a lista do exercício. Lista 6, pronto. Vamos lá. Escrever a equação. Então, nossa equação é a seguinte. NH4Cl NH4 mais para cá, senão não dá. NH4Cl mais BaOH2. Isso aqui vai produzir o BaCl2 mais NH3 mais água. Quase não dá. Vamos lá. Então, o que é que a gente viu naquelas regrinhas para balanceamento? Né? O primeiro passo era a gente começar no elemento que aparece em apenas uma molécula de reagente, uma molécula de produtos. Segundo passo, começar pela molécula que apresentar os maiores coeficientes. Então, se a gente olhar rapidamente, né, quais átomos seriam bons para a gente começar? Se eu olhar aqui, N só está aqui, N só está aqui, até poderia ser. Se eu olhar H está aqui e está aqui. Então, o H já não é bom. Já posso deixar ele de lado. Aí eu posso olhar agora o Cl. Cl só está nessa molécula de reagente, só está nessa de produto. Então, o Cl também é bom. Vou marcar aqui para mim não esquecer. O N, Cl. O Ba. O Ba também é bom. Ó, o Ba só está aqui e o Ba só está aqui. Ótimo. O Ba também é bom. Agora nós temos o O. O O só aparece nessa molécula, o O só aparece nessa molécula. Então, também posso começar pelo O. Segunda regra, vamos começar pelo aquele que tiver os maiores índices. Então, quando eu olho o N, N ó, só tem um N aqui. N aqui também só tem 1. Então, 1 com 1 dá 2. Ok? Vamos agora para o próximo. Coloca aqui embaixo para a gente não esquecer. N igual a 2. Vamos para o próximo. O próximo é o Cl. O Cl tem 1 aqui.
E o Cl tem 2 aqui. Então, quando eu tenho 1 e 2, me dá um total de 3. O Cl é um bom, né? Já tem um número maior. Então, interessante. Próximo que eu tenho, o Ba. Ó, então, o Ba, eu tenho 1 aqui. E o Ba tem 1 aqui. Então, 1 e 1, 2. Já deu um número menor. Não é tão interessante. E agora, por último, só falta a gente ver o O. Então, o O, vejam que eu tenho aqui, ó, 2. O número que estiver fora do parênteses, ele multiplica tudo que está dentro do parênteses. Ó. Então, ele está multiplicando o H, eu tenho 2 Hs, e ele também multiplica o O. Então, eu tenho 2 Os. Tudo bem? O O aqui, então, são 2. E agora, lá do outro lado, o O ele aparece aqui. Então, o O aqui, ó, ele só tem 1. Então, eu posso colocar aqui o oxigênio. Tem 2 com mais 1, 3. Então, quem é que tem os maiores índices? Eu tenho o Cl, ou eu começo pelo O. Você começa por onde? Tanto faz, você escolhe. Certo? Então, vamos começar pelo Cl, só porque foi o primeiro que apareceu aqui. Mas, tanto faz. Você escolhe. Qual era a próxima coisa a se fazer? Era a gente inverter os índices. Certo? Então, o númerozinho que tiver aqui embaixo, ó, que é 2, ele vai passar como coeficiente aqui nessa outra molécula que tem o Cl, então coloco aqui na frente. E o númerozinho que eu tenho aqui, que nesse caso é 1 oculto, ele vai passar para cá. Então, quando eu faço isso, veja que eu já balanceei o Cl. Eu passo a ter 2 vezes 1 Cl, 2 Cl. E aqui eu tenho 1 vezes 2, 2 Cls. 2 de um lado, 2 do outro, balanceei o Cl. Quando eu faço isso, observem que eu não posso mais mexer nessa molécula e também não posso mais mexer nessa. Porque se eu mexer nesses coeficientes, eu estou desbalanceando o Cl. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso, agora, já que eu não posso mais mexer nessas moléculas, eu posso pensar naqueles átomos, ó, inclusive eu apaguei, naqueles átomos que apareciam só uma vez. Quem eram os átomos? Era o N, o Cl, o Ba e o O. Então, vejam, o Ba só aparece uma vez. Veja que eu já coloquei um aqui na frente. Então, o Ba, eu só posso ter um Ba. Então, se eu só posso ter um Ba, então significa dizer que aqui eu tenho que colocar 1. Porque se eu colocar 1 aqui, veja que eu fico com um Ba. Um Ba aqui, um Ba aqui. Tudo bem? O N. Então, aqui a gente já balanceou o Cl, já balanceou o Ba. O N. Observe que o N está aqui. E aqui eu coloquei qual número aqui na frente? Um 2. Então, significa dizer que eu tenho duas moléculas e cada molécula tem um N. Então, no total, eu tenho 2 Ns. Portanto, depois da seta, eu também preciso ter 2 Ns. Como nessa molécula eu só tenho um N, então eu venho aqui e coloco um 2. Então, balanceei o N também. E, por fim, então, só falta a gente balancear o O e o H. Então, eu vou para o O porque ele só aparece uma vez. Vai ser melhor. Então, vamos lá. O O, antes da seta. Veja que aqui eu coloquei 1, eu não posso mais mexer no coeficiente aqui, tudo bem? Então, eu tenho uma molécula, e nessa molécula eu tenho 2 átomos de O. Olha lá, tenho 2. Então, significa dizer que depois da seta eu também preciso ter 2 átomos de O. Como nessa molécula só tem um átomo, então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Então, eu passo a ter 2 moléculas, cada molécula tem um átomo, eu vou ter 2 átomos de O. Então, o último elemento a ser balanceado é o H. E como eu já coloquei coeficiente em todos, o H ele tem que dar certo. Né? Eu posso fazer o H, nem precisa fazer. Mas eu posso fazer só a título de conferência mesmo, para ver se eu acertei. Então, lá. H. Vou trocar a cor aqui. Eu tenho aqui antes da seta, ó, nessa molécula, 2 moléculas. Cada molécula tem 4 átomos. 2 vezes 4, 8.
Aqui eu tenho uma molécula e essa molécula tem 2 átomos, né? 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho 2. Então, 8 com 2 me dá um total de 10 H. Portanto, do outro lado eu também preciso ter 10 H. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, duas moléculas. Cada molécula tem 3 átomos. Então, duas moléculas, cada uma tem 3 átomos. Aí me dá um total de 6 átomos. E na outra molécula lá, veja, eu tenho duas moléculas de água. E cada água tem 2 Hs. Então, duas moléculas, cada uma tendo 2. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. 10H, 10H. Equação balanceada. Tudo bem? Preciso fazer todo esse passo a passo toda vez? Não. Se você já entendeu como se faz o balanceamento, você já pegou o jeito, vai embora. Né? Pode fazer direto e tentando. E aí você consegue resolver tranquilamente. Quem está com mais dificuldade ainda tem alguma dificuldade no balanceamento, então pode fazer o passo a passo. Ok, gente? Tranquilo? Ok, Alice. Só dar uma olhada. Opa, 20 pessoas, coisa boa. Deixa eu só olhar aqui como é que estamos. Pronto, não tem mais dúvidas. Eu vou aproveitar que eu fiz essa pausa agora e vou tirar um print aí para me fazer a frequência. Né? Já 21 pessoas, coisa boa. Vamos lá. Subindo aqui. Lorena tá aqui também. Muito bem, Lorena. Júlia tá aí. Laura. E Vitória. Vitória tá também. Pronto, vamos lá. Fizemos o primeiro tópico, balanceamento. Então, lembre, toda questão de estequiometria só posso fazer se tiver com a equação balanceada, certo? Lá na lista tem algumas equações que já estão balanceadas, tudo bem? Então, acho que já tiver, então você já pode pular direto à parte do balanceamento, já está feito. Vamos para o próximo tópico. Vou voltar a compartilhar com vocês. Próximo tópico nós temos aqui, que é aquele, são os cálculos envolvendo mol, massa e volume, né? Os cálculos estequiométricos simples. Então, qual o passo a passo? Né? Inclusive, a gente usou esse passo a passo na resolução do exercício, né? do exercício da última lista. Então, o primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Tenho que ter a equação balanceada. O segundo passo, o que é que eu preciso fazer? Eu vou identificar as substâncias que eu vou relacionar, né? Lembra? Eu vou relacionar qual substância com qual substância. Aí vejo os coeficientes para ver a quantidade de mol. E se precisar, eu vou converter aqueles números de mols nas unidades do enunciado, ou seja, ou em massa, ou em volume, ou em número de moléculas. Quem vai dizer isso é o enunciado. São as unidades que forem dadas no enunciado. Bom, e por último, passo, a gente precisa montar a regra de 3. Tudo bem? Então, vamos ler a questão aqui e vamos identificar o que é que a gente precisa fazer nessa questão. Vamos lá. O gás hidrogênio reage com óxido férrico, ele já disse que é o óxido férrico, a uma temperatura elevada para formar vapor de água e ferro. Opa! Veja que, se a gente observar, dá uma pausa aí, se a gente observar aí na equação embaixo. Então, a equação, ela justamente representa isso. Olha lá. O óxido férrico, que é o F2O3, mais H. Setinha, produto. Quem são os produtos? Ferro, um Fzinho lá embaixo, que é de sólido. Então, ferro sólido,
mais água, um Lzinho, que é de líquido. Tudo bem? Então, vou ter como produto o ferro, propriamente dito, e a água líquida. Agora, continuando. Para produzir 280 gramas de ferro, em presença suficiente de hidrogênio, a massa de óxido férrico necessária será... Então, veja, eu quero relacionar quem com quem? Veja, para produzir 280 gramas de ferro. Então, veja, se ele deu uma quantidade de ferro, ele está dizendo aí, ó, para produzir essa quantidade de ferro. Então, eu vou ter que usar o ferro. Quem é o ferro? O ferro, eu vou considerar o ferro sozinho, certo? Lembre que aqui é óxido férrico, certo? Então, não é esse. Eu vou utilizar esse aqui. Então, eu vou relacionar esse, que são aquelas 280 gramas, com quem? Para produzir 280 gramas de ferro, em presença suficiente de hidrogênio, ou seja, eu tenho hidrogênio de sobra, hidrogênio não vai ser reagente limitante, isso é importante. A massa de óxido férrico necessária será, ou seja, quanto desse aqui, desse óxido férrico, eu preciso para produzir as 280 gramas do ferro. Então, eu vou relacionar o ferro com o óxido férrico. Então, agora que nós já identificamos quem eu preciso, né, quem eu vou relacionar com quem, já que não dá para fazer aqui, vamos aplicar esse passo a passo lá no quadro. Então, vou voltar aqui. Pronto, voltamos. Apagar aqui. E colocar a equação. Isso aí acho que é a questão 2, né? Um pouquinho mais acima, pode ser que a gente precise de espaço. Bom, vamos lá, a equação é a seguinte, ó. Fe2, O3, mais hidrogênio, vai produzir o ferro e água. Então, vamos agora balancear a equação. Então, ó, de cara, a gente já pode começar a balancear pelo ferro. Veja que o ferro só tem aqui antes da seta, só tem aqui depois da seta. Então, ó, já que eu tenho 2 ferros, eu preciso de 2 do outro lado. Como eu só tenho um, coloco 2 aqui na frente. Balanceei o ferro. Agora eu posso pensar no oxigênio. Veja que eu tenho 3 oxigênios aqui. Mas lá do outro lado, sim. Então, como aqui é 2 ferros, aqui eu só preciso de uma molécula dessa. Vou colocar uma aqui. Então, veja. Aqui eu tenho 3 oxigênios. Né? Uma molécula, a molécula tem 3 átomos, 3 oxigênios. Lá do outro lado, portanto, eu também preciso ter 3 oxigênios. Então, eu venho aqui e coloco 3. Certo? Então, 3 moléculas, cada molécula contendo um átomo, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Balanceei o oxigênio. Por último, agora só falta o H. Veja que eu tenho um H aqui, que eu ainda não mexi, e tem um H aqui que eu já mexi. Então, nós vamos pensar primeiro nesse H que eu já mexi. Eu tenho 3 moléculas, cada molécula tem 2 átomos. Então, 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho 6 Hs. Portanto, aqui eu também preciso ter 6. Como o índice aqui é 2, eu preciso colocar um 3 aqui na frente. Por quê? 3 moléculas, cada uma tendo 2. 3 vezes 2, 6. Equação balanceada. Então, dessa equação, o que é que nos interessa? Nos interessa relacionar esse 1 mol. Então, o primeiro passo já foi. Vamos colocar aqui, destacar aquele passo a passo. Bem, para a gente lembrar. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo. Quem é o segundo passo?
é a gente relacionar os mols. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol desse aqui, coeficiente 1, portanto, é 1 mol. Eu vou relacionar com o ferro. O ferro, aqui eu tenho coeficiente 2, portanto, é 2 mols. Tudo bem? Lá no enunciado da questão, ele disse, deixa eu só voltar aqui no enunciado. Pronto. Ele disse que eu quero obter 280 gramas de ferro. Então, veja, aqui eu vou descobrir uma quantidade em gramas de ferro. Então, se eu quero descobrir uma quantidade em gramas de ferro, eu vou precisar transformar isso em gramas, esse aqui também transformar em gramas. Então, como é que eu faço? Eu preciso olhar a massa molar. Então, vamos aproveitar que a gente tem um espaçozinho aqui e vamos calcular a massa molar para essas substâncias aqui. Tudo bem? Vou fazer aqui ao lado. Vamos lá. A massa molar para o ferro. O Fe2O3 para o óxido férrico. Então, para o primeiro lá, nós temos o seguinte, ó. Fe. Eu tenho 2 e o oxigênio eu tenho 3. Então, eu coloco assim, ó. Para o ferro é 2. Para o O é 3. Lá no final da questão, eu vou observar quanto vale cada átomo. Então, o ferro, ele vale 56. Então, é 2 vezes 56. O oxigênio, se eu olhar lá na questão, ele vale 16. Então, é 3 vezes 16. 2 vezes 56 dá 112. 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, com 30, 48. Então, somando aqui, 112 com 48, 160. Então, lembre que essa massa molar calculada ela é para 1 mol. Tudo bem? Só que eu tenho quantos mols do óxido férrico? Só tem um, né? Então, se só tem um, é o próprio valor. Tudo bem? Então, eu posso riscar isso aqui e trocar ele por 160 gramas. Agora, vamos para o ferro. O ferro, se eu olhar, não precisa nem fazer a continha aqui, porque o ferro está só. Certo? Se eu olhar lá no final da questão, o ferro ele é igual a 56. Como eu só tenho o ferro só, é 56. Só que observe que eu tenho quantos mols? Isso aqui é para 1 mol. Eu tenho 2. Se eu tenho 2 mols, então eu multiplico a quantidade de mols pelo a massa molar. 2 vezes 56 vai dar 112 gramas. Então, aqui é 112 gramas. Tudo bem? Então, terminamos o segundo passo. Ó, vimos os coeficientes, quantos são, e convertemos esses coeficientes para a unidade correta, que nesse caso aqui é massa. Por que massa? Porque lá no enunciado da questão foi falado que eu vou formar 1 tonelada desse e eu quero saber a massa desse. Então, se os dois estão em massa, eu preciso converter os coeficientes também para massa. Bom, então agora a gente vai para o terceiro passo, que é montar a nossa regrinha de 3. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente faz, terceiro passo. Nós vamos repetir esses valores aqui, ó, que a gente converteu. Então, eu tenho 160 e o outro valor é 112. Tudo bem? A unidade grama, grama. Lá na questão, ele falou que desse aqui eu vou formar 280 gramas de ferro. Então, o ferro é o 112. Então, abaixo do 112, eu coloco 280 gramas. E aqui, X. Veja, se a unidade em cima é grama, o de baixo vai ser a mesma. Regrinha de 3 montada.
Então agora é só resolver a regrinha de 3. Certo? X vezes 112. Então 112x, vamos ver se dá para fazer aqui. Tem que ser igual. Mudar a cor para não ficar confuso aqui. Vamos lá. 112x tem que ser igual 160 vezes 280. Então, vamos resolver essa multiplicação. Repete aqui o 112x. Então, 160 vezes 280 vai dar igual 4.480. 4.480. Pronto. Quem está com x passa dividindo. Então, x é igual a 4.480 dividido por 112. Fazendo aqui. 40. Acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Tem que dar 400. Acho que foi algum zero aqui. Deixa eu só... Aqui na minha conta deu 40, mas provavelmente foi algum zero que eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu só conferir essa multiplicação aqui. 160 vezes 280. Realmente, faltou um zero aqui. Tudo bem? Então, colocando o zero aqui, agora sim dá os 400. E a unidade, grama. Tudo bem? Então, o que é que pode mudar nesse tipo de questão? O que pode mudar vai ser basicamente essa conversão aqui. Vou precisar converter para massa? Aí eu uso massa molar, como a gente fez. Se for para volume, aí vocês vão lembrar daquele volume molar, né? Na CNTP 22,4. Então, volume para um mol. Se for número de moléculas, constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? E se for mol, deixe mol mesmo. Resolve direto. Né? Daqui já vem, monta direto a regrinha de 3. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Tudo bem? Ótimo. Então vamos para mais uma questão. Deixa eu só ver qual é a próxima. Questão 3, que vai envolver agora reagente em excesso ilimitante. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente ver a questão e depois a gente volta para resolvê-lo no quadro. Aqui. Pronto. Então esse aqui, pronto, essa mesma. Então veja, quando a gente tem uma questão que vai envolver reagente em excesso ilimitante, o que é que a gente precisa fazer? Vamos lá. Primeira parte é igual. Deixa eu tirar isso aqui. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou balancear a equação, depois identifico quem eu vou relacionar com quem, aí vejo os coeficientes, né, para ver a quantidade de mols, e vejo se eu preciso transformar esses coeficientes em massa, em número de moléculas, em volume, ou decimol mesmo. Bom, primeiro e segundo passo. Aí agora, antes de eu ir para o terceiro passo, que é montar a minha regra de 3, aí eu tenho que identificar quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. Por que eu preciso identificar quem é o reagente limitante e o reagente em excesso? Porque algumas questões elas irão simplesmente perguntar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Ok. Outras questões, como é mais comum, elas irão pedir para você descobrir uma quantidade de produto. Então, veja, reagente limitante e excesso são sempre reagentes. É sempre antes da seta. Se eu quero descobrir um produto, que é depois da seta, eu vou ter que relacionar quem? Esse produto que eu quero descobrir com o reagente limitante. Eu não posso relacionar
com qualquer coisa. Eu só posso descobrir um produto a partir do reagente limitante. Então, ó, na regrinha de 3, eu coloquei aqui, ó, monte uma regra de 3 e resolva. Usar o reagente limitante, certo? Eu não posso usar qualquer reagente, tem que ser o reagente limitante. Então, por isso, antes de fazer a regra de 3, eu preciso descobrir quem é meu reagente limitante. Então, a única diferença vai ser essa, certo? Antes de montar a regra de 3, eu tenho que saber quem é o reagente limitante. Então, vamos lá. Leia a questão e entender o que é que ela pede. Ela diz o seguinte, ó, mistura-se 1 kg de CCS2 e 2 kg de Cl2 num reator, onde se processa a transformação. Ou seja, esse CS2 vai reagir com o Cl2 para formar o CCl4 mais o S2Cl2. Então, nossa reação nos diz aqui, ó, observe um detalhe que toda questão que envolver reagente em excesso limitante, ele vai dar os valores dos reagentes. Então, ó, veja que nossos reagentes aqui, ó, os dois, são esses aqui, antes da seta. Veja que ele deu os valores. Para esse primeiro reagente, o CS2, ele deu 1 kg. E para o Cl2, ele deu 2 kg. Então, eu tenho a quantidade dos dois reagentes. Então, quando eu olho isso aí num enunciado de uma questão, eu já devo pensar que é uma questão que vai precisar do reagente em excesso e o reagente limitante, porque ele deu os dois reagentes. Então, ele dá os dois para eu descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. Vamos lá, voltando. Restante do enunciado. A massa do CCl4 formada e do reagente em excesso que resta quando a reação se completar são. Ou seja, ele quer saber o seguinte, ó, quando essa reação acontecer, vai chegar um ponto que o reagente limitante vai ser consumido todo, mas vai sobrar reagente em excesso. Então ele quer saber o seguinte, quando esse reagente limitante acabar, ou seja, a reação termina, quanto de CCl4 foi formado? Isso é uma coisa. E qual a outra coisa? Quanto do reagente que está em excesso, quanto sobrou? É a outra coisa. Tudo bem? Então, sabendo essas duas coisas agora, ó, todas as alternativas têm isso, ó, uma quantidade de CCl4 e uma quantidade de um reagente. Tudo bem? E observe que nesse caso eu tenho os dois reagentes. Ó, tenho alternativas com um reagente e alternativas com outro reagente. Então, não tem nem como a gente excluir alguma alternativa. Então, vamos lá fazer o passo a passo. Vamos para o quadro, colocar a equação no quadro e fazer o passo a passo. Vamos voltar lá. Pronto. Vamos lá. Nossa questão 4. Nossa equação é a seguinte. CS2 mais Cl2 irá produzir CCl4 mais S2Cl2. Ok. Então, primeiro passo, balancear a equação. Então, vamos lá. Podemos aqui começar pelo... O Cl não é bom, porque veja que o Cl ele vai aparecer aqui ou não. Não, o Cl pode sim, porque veja o seguinte.
observe que o Cl depois da seta, quer dizer, vamos fazer com calma. Se a gente seguir aquele passo a passo, né? Começar pelos elementos que aparecem apenas uma vez antes da seta, umas vezes depois da seta. O C está aqui, antes da seta. O C está aqui depois da seta. Então, uma vez. Ok. O S está aqui uma vez, depois da seta, antes da seta. E depois da seta ele aparece aqui. Ok também. Quando eu olho agora o CL antes da seta aparece aqui. E o CL depois da seta, ele aparece aqui e aparece aqui. Então, teoricamente, o CL não seria um bom para começar. Então, eu vou para o segundo ponto, que é olhar aquele que tem os maiores coeficientes. Então, veja, C tem 1, C tem 1. S tem 2 e S tem 2. Então, eu vou pensar, eu devo começar, então, pelo S. Só que não vai adiantar muita coisa. Por que não vai adiantar muita coisa? Porque as quantidades são as mesmas. Olha lá. 2S, 2S. Já está balanceado. C, 1C, 1C. Já está balanceado. Então, veja, o que é que eu quero que vocês percebam? Nesse caso, como eu já tenho o C e o S balanceado, o único que ainda falta balancear é o CL. Então, a gente vai tentar balanceá-lo sem mexer nessa molécula, né? Já que ela já está balanceada. Então, a gente já pode dizer o seguinte, ó, se eu tenho um C, não vou mexer mais nela, então vamos deixar como está, 1 e 1. S tem 2, né? Então, não vou mais mexer, porque aqui também já tem 2, coloco 1 aqui. Então, quem é que vai sobrar, então? Só vai sobrar para mexer nessa molécula. Então, observe, depois da seta, já que eu não posso mais mexer, eu tenho aqui, ó, Cl, eu tenho 4, uma molécula contendo 4 átomos, e aqui eu tenho uma molécula contendo 2 átomos, o que me dá um total de 6. Então, antes da seta, eu também preciso ter 6. Como eu tenho uma molécula que tem 2 átomos, eu vou precisar de 3 moléculas dessas, porque eu pego 2, depois mais 2 e depois mais 2. Completa aqui 6 átomos. Então, eu preciso 3 moléculas dessa aqui. 3 vezes 2, 6. Ok? Então, equação balanceada. A equação balanceada, então, a gente pode voltar para o enunciado da questão para a gente entender o que é que esse enunciado nos diz. Esse enunciado ele nos diz o seguinte, ó, vamos só voltar rapidinho. 1 kg desse e 2 kg desse. Num reator onde se processa a transformação tal, a massa de CCl4 formada, então ó, ele deu uma quantidade desse, e ele quer a massa do CCl4 formado. Então veja, se eu tenho essa quantidade e quero essa, então você vai ter que relacionar ou esse com esse, ou esse com esse. Então veja, eu vou precisar trabalhar com essas 3 moléculas. Então, se eu vou trabalhar com as 3 moléculas, vamos pensar nos números de mols que essas moléculas têm. Coeficiente 1, portanto, é 1 mol. Coeficiente 3 são 3 mols. Coeficiente 1, portanto, é 1 mol. Sim, aqui era o nosso primeiro passo, né? Só balancear. Aqui nós já estamos no segundo passo. Vamos lá. Veja que no enunciado, ele diz o seguinte, ó. Eu tenho 1 kg desse, 1 kg desse. E aí ele pergunta a massa que vai ser formada desse. Então, quilograma, massa, tudo é unidade de massa. Então, nós temos que transformar esse 1 mol, esse 3 mols e esse 1 mol em massa. Então, para isso, o que é que a gente faz? Cálculozinho de massa molar. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui ao lado. De novo, primeira molécula, CS2. Então, eu coloco aqui C, S. O C eu só tenho 1. O S eu tenho 2. Lá na minha tabela periódica, ou na questão, no final da questão, o C vale 12,
O S vale 32. Então, 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 32, 64. 12 com 64, 76. Tudo bem? Então, 76 é a massa para 1 mol dessa substância. Como eu só tenho 1 mol, então eu venho aqui e coloco 76 direto. Tá. Vamos para a próxima. Cl2. Só tem o Cl e a molécula tem 2 átomos. Então, Cl são 2 átomos. Cada átomo, se eu olhar lá na minha tabela ou no final da questão, tem massa 35,5. Opa, faltou 5 aqui, 5. Então, 2 vezes 35,5 me dá um total de 70,1. Então, 70,1 gramas. Tudo bem? Isso é para 1 mol. Observe que aqui eu tenho quantos? 3 mols. Então, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por 71. Então, 3 vezes 71, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Ok? 213 gramas. Então, posso deixar isso aqui de lado. E vamos trabalhar com esses 213 gramas. E para o último, o CCl4. Então, vamos colocar aqui. C, eu tenho 1. E o Cl, eu tenho 4. C, Cl. Então, C só é 1. O C e o Cl4. Pronto. O C lá na tabela vale 12. Então, é o próprio 12. Já o Cl na tabela vale 35,5. Então, resolvendo a continha, então vamos fazer aqui. 4 vezes 35,5. 142. 142 mais as 12 gramas aqui de cima vai dar 154. Então, 154. Como eu só tenho 1 mol, então é simplesmente trocar aqui, ó. 154. Pronto. Então, agora, nós já terminamos o passo 2. Ó, converti 1 mol para a unidade massa, os 3 mols para a unidade massa, 1 mol para a unidade massa. O que é que a gente vai fazer? A gente deveria ir para o terceiro passo, né? Mas como se trata de uma questão de reagente em excesso e limitante, então agora é a hora da gente descobrir quem é um reagente em excesso e quem é um reagente limitante. Aí veja, a gente pode fazer de duas maneiras, certo? A primeira maneira é a gente fazer o cálculo. Bonitinho, tal, vamos fazer, certo? Vamos fazer para a gente ver, tirar a dúvida. A segunda maneira seria eu usar a lógica, certo? Como assim usar a lógica? Vou colocar aqui só para explicar, mas a gente vai fazer o cálculo. Veja, lá na questão, ele disse que eu tinha 1 kg desse, e ele disse que desse aqui eu tenho 2 kg. Tudo bem? Esse é o passo 3, tá? Então, qual é a lógica? A lógica é a seguinte, ó. Se eu tenho aqui 213 gramas e aqui eu tenho 76 gramas, para quem é bom de matemática, né, ou para quem tem mais facilidade, você observa que 76 gramas é 1/3, mais ou menos, certo? Não é exato, não. Mas é mais ou menos 1/3 de 213. Como é que eu sei isso?
Porque pensa o seguinte, 3 vezes 7, 21. Então, 3 vezes 70 dá 210. 3 vezes 6, 18. Portanto, aqui deve estar 200 e, se fosse exatamente um terço, daria 228. Certo? Então, é um pouquinho menos de um terço. Mas é quase um terço. Então, sabendo disso, ó, que aqui é quase um terço disso aqui, o valor que eu tenho aqui, ele deveria ser um terço de 2. E aqui não é um terço de 2, aqui é a metade de 2. Certo? Então, por isso, eu já devo entender que aqui eu tenho a mais. Certo? A metade, ou seja, um meio, 50%, é mais que um terço. Então, eu já devo entender que esse é o reagente em excesso. Certo? Isso aí se eu for bom em matemática. Bom, e se eu tenho dificuldade? Então, a gente mete uma regra de 3. O bom de química é isso, né? Acho que, não sei se foi na turma de vocês ou se foi no terceiro ano, que colocaram aí... Valdeci, aliás. Tem aquele vídeo aí de um cara, acho que é um TikTok, né? Que ele vai falando aí várias comparações, né? Sobre vários temas. Aí colocou sobre as disciplinas, né? Se fossem pessoas. Não, foi esse não. Eu tô variando aqui. Foi outro. Que estava falando sobre as disciplinas, né? Aí disse que química é a disciplina da regra de 3. E realmente, quase tudo a gente resolve por regra de 3. Então vamos lá, voltando aqui. A gente vai montar uma regra de 3. Se eu quero saber entre esse e esse, quem é o reagente excesso e o reagente limitante, simples. Vamos montar uma regra de 3. A gente coloca o seguinte, ó. 76 gramas forma 213. Vamos colocar 76 forma 213. No enunciado da questão, falou que eu tenho 1 kg desse e que eu tenho 2 kg desse. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui e pega um dos dois para chamar de x. Quem eu vou chamar de x? Tanto faz, você escolhe. O que você vai o que você tem que ter cuidado é na interpretação depois. Tudo bem? Vou chamar isso aqui de x. Ó, vou tirar o 1 e vou chamar ele de x. Então agora eu posso resolver a regra de 3. Meu pelos extremos. Aqui. X vezes 213x. 213x é igual a 76 vezes 2, eu já vou fazer direto. Certo? Só por questão de espaço aqui. 76 vezes 2 vai dar 152. Portanto, x deve ser 152 dividido por 213. Fazer aqui. 152 dividido por 213. Pronto. O valor de x, que eu calculei aqui, vou colocar aqui só por conta também de espaço. Achamos que x é 0,71. 0,71 e a unidade é gramas. Olha lá. Então, significa dizer que quando eu tiver 2 quilos desse aqui eu vou precisar de 0... quilograma, né? Que quilograma, coloquei grama, mas aqui é quilograma. Não era um quilograma? Aqui quilograma. Vamos lá. Eu vou precisar de 0,71 quilogramas. Pronto. Então agora é a hora da interpretação. Aí você pensa o seguinte, ó. Adotando que aqui é x, eu vou precisar da quantidade 0,71 quilogramas. Só que a questão, ela disse que eu tinha 1 quilograma. Ou seja, eu tenho mais do que eu preciso. Aqui, para 2 quilos, eu só preciso de 0,71 quilogramas. A questão me deu 1 quilo, me deu a mais. Logo, eu posso identificar que esse aqui é o excesso e esse aqui é o limitante.
Ok? Então, agora que eu identifiquei quem é o excesso, quem é o limitante, aí agora nós já temos, melhor, a gente já poderia resolver a questão. Né? Já pode resolver lá já que a questão ela tem duas perguntas, a gente já pode responder uma das perguntas. Veja, só voltar o enunciado aqui. Ele quer saber o seguinte: quem é a massa de CCl4 produzida e quem é o reagente em excesso que resta. Ou seja, o excesso não é esse? Quanto é que vai sobrar desse excesso? Aí vocês fazem uma regrinha, quer dizer, uma regrinha não. Vocês irão fazer uma continha de menos. Ó, se a questão me deu 1 quilo, vou colocar aqui. A questão me deu 1 quilo. Eu vi que para 2 quilos desse eu vou precisar gastar quanto? 0,71 quilogramas. Então, eu pego a massa que a questão deu e subtraio a massa que eu preciso. O que sobrar é o excesso, certo? Então, eu tenho 1 quilo, vou gastar 0,71 quilogramas, portanto, vai me sobrar 0,29, certo? E a unidade, quilogramas. Então, isso aqui é quem? É o excesso, é quanto sobra. Ok? É a sobra. Então, com esse valor, nós já podemos ir lá nas alternativas e observar qual alternativa tem esse valor, certo? Nas alternativas lá, vocês vão observar depois, né? Não tem como eu sair aqui da... Ou melhor, até tem. Deixa eu só voltar bem rapidinho lá, porque aí a gente compara. Grave esse valor, certo? 0,29 de excesso. E excesso de quem? De CS2. Então, vamos lá. Só voltar na questão, só para a gente... Letra C? É, acho que é isso mesmo. Só voltar lá. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Era 0,29, certo? Se a gente observar aqui, não tem 0,29. Porque esses valores aqui são valores mais exatos. Ali a gente fez um arredondamento na calculadora porque eram números muito grandes. Então, por isso que tem essa diferençazinha. Mas a gente pode considerar que 0,286 é bem próximo de 0,29. Então, eu tenho todas essas opções aqui que tem esse valor. Só que nós vimos lá que era quem era o reagente em excesso? O o CS2. Tudo bem? Então, se é o CS2, eu só posso ter aqui essas duas letras. Certo? Ó, eu só posso ter ou letra A ou letra B. Quem falou aí, acho que foi Kevlar, só presta atenção que esse valor que a gente calculou não é o excesso, não é o Cl2. Certo? O reagente em excesso que a gente viu aqui é o CS2. Então, com o valor de 0,29 para o CS2, eu só posso ter, os outros aqui não são CS2, eu só posso ter ou letra A ou letra B. Tudo bem? Então, a gente já... então foi uma desatenção minha, certo? Vamos corrigir lá. Vocês podem fazer essa alteração, mas eu faço a alteração na lista e substituo lá a lista. Tudo bem? Foi uma desatenção minha. Peço perdão. Vamos lá. Então, só me resta a letra A ou B. Tudo bem? Lembrando que o reagente em excesso é o CS2. Então, agora, o que é que nos resta? Descobrir qual a quantidade do CCl2. Então, a gente agora pode ir lá para o terceiro passo da nossa questão. Aqui, parar. Pronto. Então, vou dar uma limpada. Né? Nosso quadro é pequenininho aqui. Vou limpar só aqui embaixo que dá para a gente resolver. Melhor, vou limpar aqui. Oi? Olha, por lógico, o que é que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte. Você já sabe que esse é o excesso.
certo? Então, você iria trabalhar com o limitante. Então, quando você trabalhasse com o limitante, aí você chegaria ao resultado do produto. Você ia trabalhar só com esse, que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui. É resolver essa regra de 3 aqui. Então, quando você resolver essa regra de 3, você vai achar o valor do CCl4. Ok? Você sabe qual é o valor do CCl4 e você sabe quem é o excesso. O excesso você sabe que é esse aqui. Então, você só era olhar a alternativa que tem o valor do CCl4 e que o excesso é o CS2. Eu não ia descobrir qual o valor o valor que eu teria de sobra de CS2. Mas como eu já sei, só ia ter essa alternativa lá. Então, acabaria resolvendo sim. Certo? Eu poderia pular toda essa etapa aqui. Certo? Deixa eu terminar aqui, aí eu volto só para quem perguntou aqui. Vai ficar mais claro. Bom, vamos lá. Então, eu vou só colocar o valor aqui para mim não esquecer, né, que x foi igual a 0,29 kg. Pronto. Aí agora, fizemos a primeira parte, já descobrimos quem é o excesso e quem é o limitante. Vamos então fazer a segunda parte. Quem é a segunda parte? É relacionar o limitante, ó, que é esse aqui. Vamos destacar aqui em cima também. Com o produto que eu quero descobrir. Que no caso é esse. Então agora sim, terceiro passo, né? Então o terceiro passo é a gente relacionar esse com esse. Então, quem é a massa do limitante? 213. Então vamos colocar aqui, mudar a cor só para diferenciar. 213. Embaixo eu tenho 2 kg, que é o que o enunciado nos deu. 2 kg. Aqui é gramas. Para o produto, eu tenho quantos gramas? 154. Portanto, aqui tem x quilogramas. Meio pelos extremos. Tem que apagar a massa molar. Oi. Pronto. Agora é só resolver a regrinha de 3. Então, vamos lá. 213 vezes x. 213x. 213x. Tem que ser igual 2 vezes 154. Fazendo direto aqui, 308. Como eu quero quem é x, então fica igual a 308. Quem está com x, passa dividindo. Então, se nós dividirmos, vamos fazer aqui. 308 dividido por 213. Pronto. X vai ser igual a 1,44 e a unidade é quilograma. Então vejam, eu descobri qual a massa do produto formado. Então, se eu sei qual a massa do produto formado, ó, vamos definir. A gente estava entre letra A e letra B. A letra A é que tem essa quantidade para o CCl4. Respondi a questão, acabou. Se eu tivesse optado por não fazer o cálculo e descobrir que é um reagente excesso limitante, né? Se eu tivesse feito aquela lógica. Pela lógica, nós já sabíamos que o CS2 era o excesso. Então, só era eu olhar a alternativa que tem lá, o CS2 como excesso, e que tem o valor para CCl4 como sendo 1,44 kg. A única alternativa que tem isso é a letra A. Então, a gente também conseguiria chegar ao mesmo resultado usando só a lógica.